Deixa eu falar um bagulho pra vocês. Pera aí. Devia ter amado mais, ter chorado mais, ter visto o sol nascer. Devia ter arriscado mais e até errado mais, ter feito o que eu queria fazer. Devia ter aceitado as pessoas como elas são. Cada um sabe a alegria e a dor que traz no coração. O acaso vai me proteger enquanto eu andar distraído. Devia ter complicado menos, trabalhado menos, ter visto o sol se pôr. Devia ter me importado menos com problemas pequenos, ter morrido de amor. Queria ter aceitado a vida como ela é. A cada um cabe alegrias e a tristeza que vier. Epitáfio, velho. Epitáfio, galera, dos Titãs. Essa música, ela retrata muito bem a ideia que eu estava tendo, os pensamentos que eu estava tendo, pensando, né, em toda a bagagem desse ano, pensando em tudo que rolou esse ano, tudo que eu aprendi, tudo que eu errei, e pensei imediatamente nessa música e o quanto ela resume de fato tudo que a gente precisa fazer e tudo que a gente não precisa fazer, né? E o quanto essa música é resumida em uma única palavra, que são erros, aprendizado, sabe? O quanto a gente precisa olhar para os nossos erros e aprender com eles, né? E esse ano foi basicamente isso que eu mais pensei, né? Que mais rolou comigo e que eu mais engoli, principalmente, porque eu sempre tive um complexo de virginiano, de achar que tudo que eu faço é perfeito, e inclusive uma postura até arrogante de minha parte, de achar que tudo que eu faço é certo, o que eu falo é certo, o meu jeito é o certo. E esse ano eu baixei a minha bola total e olhei para os meus erros, assim. Ter pisado em degraus falsos fez eu ter a perspectiva do chão onde eu caí, assim, sabe? E esse é o legal, na verdade, de errar e de justamente pisar em falso, em algum degrau da nossa vida, cair mesmo, dar essa oportunidade de a gente ter essa perspectiva do chão e ver o que a gente pode aprender dali debaixo do salto, entende? E pô, isso faz parte desde o nosso desenvolvimento humano lá na infância. A gente aprende que se colocar a mãozinha em algo quente vai machucar, vai fazer dodói, e por isso a gente não deve mais pôr a mão em algo quente para não fazer dodói. E essa é a questão dos erros e do que a gente aprende com os erros, né? Eu tô falando, né, de erros porque eu fiquei pensando em toda a bagagem desse ano, a nostalgia, as retrospectivas que a gente quer fazer, e o que eu mais achei para pensar e para dividir com vocês foi essa questão dos meus erros e o quanto eu aprendi com eles, assim, né? Eu vivi uma vida basicamente errada ao ser cis, por exemplo, né? O processo da minha transição, eu aprendi muitas coisas errando, né? Errei de médico, por exemplo, né? Errei em vários aspectos, errei com a minha militância, né? Eu aprendi muito errando nessa militância. Errei ao defender pira errada, errei nas minhas relações com a minha família, errei em vários aspectos das minhas relações e em todos os âmbitos, né? E aprendi muito, isso é o legal, e eu acho que é isso que a gente tem que valorizar um pouco mais quando a gente erra. Qual é o aprendizado que a gente vai tirar e não repetir mais, porque a gente sabe que repetir erro é burrice, né? Então, basicamente, essa ideia que eu queria transmitir hoje para vocês vamos aprender com os nossos erros, processá-los e não mais cometê-los, não é isso? Vamos fazer tudo diferente a partir do momento em que a gente sabe que o que a gente fez não deu certo, né? Que a gente vai errar muitas vezes. Do nascimento até a morte tem um longo percurso, e esse percurso vai ser falho,
vai ser errando, acertando, estando bem, estando mal, estando de boa e não estando tão de boa, né? O ser humano tem isso, estando alegre, estando triste, né? E ainda bem que a gente tem essa oportunidade, né? Já pensou se o ser humano fizesse tudo certo, nós não teríamos oportunidade de pedir desculpas, não teríamos oportunidades de fazer diferente, não teríamos oportunidades de analisar e de nos autoanalisar, né? Analisar as situações e nos autoanalisar também. Eu fiz um vídeo falando sobre o autoconhecimento e errar super faz parte do nosso autoconhecimento, né? Quando a gente se enxerga e fala, caraca, isso aqui que eu fiz não foi legal, eu acho que eu não vou fazer de novo, né? Sei lá, eu não consigo pensar num exemplo geral, assim, que erros também são muito individuais, né? Mas acho que a gente pode colocar essa premissa em todos os âmbitos da nossa vida, né? Na vida acadêmica, né? Eu vou ler mais porque eu estou errando em não ler, né? Uma apresentação que poderia ter um artigo a mais, então aprendi que apresentações têm que ser feitas assim, aprendi que entrevistas de emprego são feitas assim porque eu fiz umas erradas, né? Devia ter falado mais sobre as minhas competências. Devia ter abraçado mais a minha família, né? Ter dito mais aos meus pais que eu amo eles, né? São pequenos erros assim que a gente vai aprendendo. Claro que alguns erros não estão nas nossas mãos, às vezes a gente erra por culpa dos outros, né? E isso também a gente precisa aprender a observar mais onde estamos e como estamos diante de uma certa situação, para que aquele erro não gere uma catástrofe maior, né? A política, por exemplo, é um erro da qual a gente paga e não temos culpa daquilo, né? Então às vezes a gente paga pelo erro dos outros, né? Mas a gente daí precisa aprender a se unir para consertar justamente aqueles erros. A gente só sabe que a política que a política é ruim porque ela está errada, e a gente vai aprender a fazer uma nova política. A gente só sabe que um relacionamento não deu certo porque nós erramos e aí ele não deu certo por causa desses erros, então a gente não vai mais cometer os mesmos erros que cometeu. As nossas amizades, todas as nossas relações humanas, galera, elas são permeadas por erros e por acertos e por aprendizados acima de qualquer coisa. A gente só aprende de fato errando, né? Então, basicamente essa era a ideia que eu queria transmitir hoje. A gente vai continuar errando, não adianta a gente andar na vida pisando em ovos, não, se joguem mesmo, independente de qualquer coisa. Se você errar, admita e não repita, e o resto é só se jogar no mundão aí e ser feliz.